Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Segunda-feira, dia de falar de saúde com o Dr. Edmo Atique Gabriel, que está conosco mais uma vez. Olá, Dr. Edmo, bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos e parece que agora tivemos uma mudança de tempo, agora voltamos a um calor, né, Rodrigo? Um outono mais verão, né? Com aquela cara riopretense mesmo, né? Exatamente. Do panorama que a gente vê ao longo do ano, um outono mais com cara de verão. Pelo menos sem chuvas, né? Nesses últimos dias. A previsão está indicando que pode chover. Vamos ver se isso acontece ou não. Bom, Dr. Edmo, hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, né? Importante que a gente abra aqui esse espaço. E o senhor é especialista nesse assunto, né? É a sua área de maior atuação, que é a área cardiológica, porque na semana passada a gente teve uma triste notícia, né? A morte do nosso amigo, colega e a todas as pessoas que, mesmo não o conheciam pessoalmente, mas que o viam todos os dias na TV, sentiram bastante a perda do Joselito Paganelli, aos 42 anos apenas, né? Vítima de um infarto que acabou sendo fulminante. E a gente vai hoje fazer esse alerta, né, para as pessoas em relação à saúde do nosso coração, porque é uma demonstração, né, doutor Edmo, que pessoas jovens e até aparentemente saudáveis, como era o caso do Jô, até onde a gente tinha conhecimento, podem sofrer esse tipo de situação que muitas vezes acaba terminando em morte, infelizmente, né? Esse é um tema que a gente às vezes não gosta de voltar, de trazer à tona, mas como você falou, seja por ocorrências aí na mídia internacional, mídia nacional, ou alguém querido e próximo de nós, como foi o caso do Joselito, a gente tem que estar sempre voltando, né, Rodrigo, a falar sobre isso, porque a morte súbita em pessoas jovens ou o infarto fulminante nas pessoas jovens é uma doença que nos deixa muito preocupados, contra a qual a gente tenta fazer todo tipo de prevenção, todo tipo de orientação, mas a gente nunca tem o controle sobre 100% dos casos, até porque existe fator genético, existe uma questão que o nosso coração, muitas vezes, não é à toa que ele é chamado de um órgão extremamente traiçoeiro, muitas vezes por isso, por ele ter esse comportamento inesperado, súbito. O caso do Joselito, eu posso dizer com uma certa propriedade, porque eu era o cardiologista dele, eu o acompanhava, uma pessoa extremamente querida, uma pessoa que se cuidava muito. Para vocês terem uma ideia, vale a pena esse relato, ele esteve comigo há cerca de um mês atrás, né? Ele faleceu semana passada por um infarto fulminante, ele esteve comigo há um mês atrás, trazendo exames do início do ano, final do ano, início do ano, os exames estavam muito bons, e eu solicitei alguns exames complementares para esse início de ano, naquela sequência anual que a gente faz de um check-up no início e no final do ano. Ele era uma pessoa que se cuidava muito do ponto de vista de prática física, do ponto de vista da alimentação, tinha consciência disso, mas ele tinha, logicamente, alguns fatores genéticos na família, e nós sabemos que esses fatores genéticos são os únicos contra os quais a gente não consegue mudar ou modificar. Foi um choque muito grande para todos nós, acima de tudo por ser uma pessoa jovem, uma pessoa querida, uma pessoa que se cuidava. Mas se existe algum ponto que nós temos que extrair de positivo nisso, é aquele alerta constante de que se você fazendo o check-up periódico, você já corre um risco de uma eventualidade como essa, imagine se você não faz o check-up periódico e acaba desconhecendo tendências do seu corpo, né? Tendências que são hereditárias ou, eventualmente, alguns fatores adquiridos, como, por exemplo, se o seu colesterol naquele momento está mais alto, se a sua pressão está mais descontrolada, para você fazer uma intervenção. Então, acho que esses casos que a gente vê, foi o caso emblemático esse do Joselito, mas nós temos relatos aí de pessoas cujos parentes morreram dormindo. Então, meu avô, minha avó não acordou, ele dormiu bem e não acordou. Morte súbita, infarto fulminante. Ou estava jogando bola, fazendo um esporte. Nós tivemos ano passado aquele caso do jogador de futebol na Dinamarca, Sim. e só não faleceu porque ele foi prontamente atendido ali. E aí é uma questão que eu também trago à discussão.
o tempo de atendimento é muito importante, né? Você tem que conseguir ter uma conjunção de fatores muito favorável para você ter o atendimento muito imediato.